Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar com você. Estamos aqui nessa vibração de muito amor, de muita alegria. E lógico, numa tarde gostosa como essa, só podemos pensar em entrar em plenitude. E hoje nós estamos entrando em plenitude com a nossa convidada Janaína Duque. Ela é educadora e vem falar conosco um pouquinho sobre esse tema que se refere à educação. A educação desde que nascemos e até a educação quando partimos. Como é que funciona isso? Seja bem-vinda ao Plenitude, Janaína. Obrigada, Iraci. É um prazer estar aqui mais uma vez, ainda mais falando sobre um tema tão importante que é, né, a educação. Porque em tempos em que se fala tanto em crise de educação, que fala tanto necessidade de investimento em educação, é bom compreender um pouquinho o que significa isso, né? E não simplesmente nós entrarmos no nosso lugar comum, no discurso repetitivo. E é sempre uma forma de crescimento. Então, para todos os telespectadores, é um momento para poder a gente também se instruir, né, sobre o assunto. Com certeza. Você, como especialista da área, pode nos explicar qual a importância, o valor da educação, principalmente nesse momento contemporâneo? E, antes de tudo, o que é que significa educação? Porque tem diferentes tipos. E todo mundo fala educação, educação, mas, na realidade, o que é educação? Bom, vamos lá. Primeira coisa, educação é um conjunto de metodologias, de formas pedagógicas para trabalhar, desenvolver o ser humano, basicamente em três áreas, né? A questão física, a questão intelectual e, é claro, a questão moral. A questão física é muito ligada, né, por exemplo, à educação física, por isso que é obrigatória, que todo o segmento tem que ter. Então, aumento para trabalhar o corpo nos esportes, também até mesmo a própria a psicomotricidade. Desde pequenininho, as crianças são conduzidas para poder ter um equilíbrio do seu corpo, conhecer o seu próprio corpo e poder melhor utilizá-lo, né? E nós temos outros dois tipos, que é a intelectual e a própria moral. A intelectual é aquela voltada para o conhecimento. Então, você vai à escola para conseguir as matérias, já de aprender português, matemática, ciências. Esta nós chamamos de a educação institucionalizada, formal. Né? E essa, apenas realmente através de instituições de ensino, nós conseguimos de uma forma, digamos, oficial, né? que após o término nós temos lá o certificado, o seu diploma. E temos também a educação moral. A educação moral, ela é conseguida como? No nosso meio social, muito da nossa família, principalmente. Pode também ser pela escola? Claro que pode também ser pela escola, por três valores, mas ela começa na nossa família, no nosso meio mais próximo. E ela que vai nos ditar ao longo da nossa existência, porque a primeira referência que eu tenho é em cima da família. E aí, dentro desses três tipos, eu posso ter tanto de uma maneira formal, como eu falei, uma instituição, eu posso ter a não formal, que é aquela através, né, da família, da sociedade, e a informal, que, por exemplo, né, é quando a gente aprende pela prática e não basicamente pela teoria. A gente contrata um pedreiro para fazer uma obra na nossa casa, ele pode nunca ter passado por uma universidade, uma faculdade de engenharia, mas ele vai saber exatamente como fazer a mistura da massa, da prático pedra. Ali. E ele, nossa, dá de 1000-0 em qualquer intelectual, porque ele aprendeu isso na prática. Também é uma educação válida, também é uma forma importante, que também tem que ser valorizada, né? De acordo com as áreas em que ela será utilizada. Mas, então, quando a gente fala em educação, não é apenas simplesmente o mandar para a escola, né? A gente pensa, educação, escola e tal. Não, é muito mais do que isso.
cada um de nós, de certa forma, nós somos educadores. Se nós convivemos com outras pessoas, principalmente com crianças, com jovens, nós somos educadores. Então, por isso a importância de ter a consciência sobre esse assunto, porque às vezes a gente repete padrões que aprendemos dos nossos pais ou por outros meios, sem pensar direito se esses padrões vão ser mais eficazes neste momento, com aquela criança, com aquele jovem, né, com aquela situação. Então, educar é muito mais do que colocar informação. Porque até mesmo dentro da educação formal, pela instituição, por uma escola, meramente a repetição de informações, isso não trabalha com educação, porque isso é informação pela informação. Se ela não tiver um objetivo prático ou um objetivo de construção, de evolução, de desenvolvimento intelectual e das habilidades do próprio educando, não vão servir de nada. Tipo, saber por saber. Até o papagaio repete. Passa a ser uma curiosidade, nada mais que isso. Exatamente. Então, porque a educação, na verdade, é quando você recebe algum tipo de informação, vamos dizer assim, essa informação ela pode ser visual, ela pode ser escrita, ela pode ser o que você, né, absorve e pega esse material e constrói algo. Seja, né, no seu próprio aprendizado íntimo, ou até mesmo num aprendizado externo ou numa participação em sociedade, na evolução da própria sociedade. Então, educar é um crescimento pessoal e, consequentemente, do próprio meio. Interessantíssimo. Ninguém pensa nisso, né? Pensa só o quê? Você vai para a escola para poder guardar as fórmulas de matemática, saber conjugar corretamente um verbo. Isso é importante? Claro que é importante. É uma instrução, Exatamente. Né? É apenas uma instrução. Que se ela for estéril, não vai servir de nada. É apenas aquela competição, né? Meramente da competição de tabuada ou na competição de conjugação de verbo. Mas, ok, o que eu faço com isso, na verdade? Né? Não tem fim, não tem utilidade, porque a pessoa simplesmente decorou, beabá, pronto, acabou, deixou lá na caixinha. Exatamente. Não vai fazer nada com isso. Vai simplesmente se perder. Exatamente. Agora, se você é ensinado, se você aprende a pegar esse conteúdo e colocá-lo em prática para um bem próprio no sentido humano, né? E para um bem social, aí sim o efeito da educação conseguiu ser realizado, o seu objetivo foi alcançado. Maravilha. Janaína, antigamente dizia-se que precisávamos ir à escola para sermos alguém na vida. Será que essa afirmação continua valendo na atualidade? Pois é, Iracy. Eu diria que essa afirmação ela ganhou um novo sentido, né? Então, antigamente, vamos pensar, o Brasil, assim como também no passado, né, outros países, mas ele sempre valorizou a questão do diploma, do certificado. Então, quem tinha títulos era uma pessoa importante, né? Então, para você ser alguém na sociedade, você tinha que ter algum título, um certificado, algum curso, de preferência, claro, faculdade, então, nossa. Só que isso era um privilégio para poucos, porque se nós pensarmos no início do século XIX, nós não tínhamos faculdades, universidades realmente assim legais aqui no Brasil. Então, a maioria, era chique você mandar o seu filho para a Europa. Mas pouquíssimos conseguiam fazer isso. Com certeza. Né? Até hoje, Exatamente. Né? Nossa Senhora. Exatamente. Então, você ter um diploma universitário ou de faculdade, nossa, o cara é doutor, o cara, né, é engenheiro. Tanto que, naquela época, o herói das mocinhas era o cara que era o médico, o engenheiro, o advogado. Porque eram as 3 profissões, né, de grande futuro, vamos dizer assim. O resto é bem o resto. Exatamente. Aí, o que acontece? Já pensamos em século XX, também no próprio século XXI, passamos a ter uma facilidade na obtenção dos títulos, mas ainda meio que valorizado. Eu me lembro quando criança, que a gente escutava muito assim, nos nossos pais, tem que estudar, porque se você não estudar, você vai ser gari. Se você não estudar, você vai varrer rua, né? Então, primeiro que a gente cresceu achando que a profissão de gari seria algo ruim. É tão importante quanto qualquer outra profissão. Mas, ok. Imagina a cidade cheia de lixo. Exatamente. O que é.
Só que quando você começa a ver, né, ainda no início do século XX, um concurso público da Conlurb, com inscrição na Praça da Apoteose, com filas gigantescas, e quando você vai entrevistar aqueles candidatos, a maioria tinha um diploma universitário. Opa, Nossa. peraí, então temos alguma questão Alguma aí, coisa alguma tá- coisa está acontecendo, né? E segundo, nós pensarmos hoje, bem atual mesmo, eu posso ganhar dinheiro, porque a gente fala assim, vou para a escola para ter uma profissão, né, e ganhar dinheiro. Mas hoje eu posso ganhar dinheiro sendo youtuber, influencers da vida, né? Dos likes. Aliás, que não significa que tem alguma Pois é, inteligência sim, por trás, mas ainda assim, por né? cima. Você vai ter o dinheiro. Eu posso ser um empreendedor, no sentido de, caramba, eu sei fazer palha italiana muito bem, todo mundo gosta de minha palha italiana, vou começar a vender palha italiana, né? E começo a trabalhar com isso e ganhar, digamos, né, o meu dinheiro. Então, o que a gente vê hoje? Possibilidade de ganhar dinheiro, a gente tem. Que a gente Sim. associava ser alguém na vida com sucesso financeiro. Perfeito. Né? Nós temos empresários que sucesso do seu trabalho, né, na sua empresa, e não tem o grau, né, de escolaridade completo. Então, esse pensamento a gente começa a mudar. Mas por quê? No sentido de associar sucesso pessoal com sucesso financeiro profissional. Quando a gente pensa agora no sucesso, realmente o desenvolvimento humano, sim, esta frase ainda é muito válida. Por quê? Eu só consigo saber sobre mim se eu consigo ler o mundo que está aqui ao redor. Eu não estou nem falando apenas de emoção, porque isso aí é um outro aspecto importantíssimo, mas estou falando primeiro como cidadão dentro desse meio. Eu só consigo saber sobre os meus direitos, os meus deveres, se são cumpridos ou não, se eu tenho um certo conhecimento, se eu tenho a habilidade de fazer comparações, análises, de olhar, observar, né, uma situação e concluir que, opa, tem alguma coisa errada, mas eu comparo com uma outra informação que eu tenho. A gente vai viajar. Se você não tem um conhecimento linguístico, podemos escorregar um pouquinho na leitura, não compreender. Se você vai para um outro país, então, nos sentimos quase que praticamente esses estrangeiros e perdidos ali, né, assim, né, alienados naquele país porque não consigo saber sobre aquela língua, aquela cultura. Sim. Mais do que isso, em sociedade, né? Eu pertenço a isso aqui. Eu sou capaz de ir a um mercado e entender que, opa, a disposição daqui dos produtos estão de uma forma para tentar me influenciar a comprar. Deixa eu burlar isso aqui. Eu abro um jornal ou leio um jornal mesmo pela internet e tudo vejo... Epa, esse texto aqui está me manipulando. Esse texto tem uma forma de abordagem que é, né, manipuladora no discurso. E isso eu só consigo se as minhas habilidades são desenvolvidas. E o espaço, melhor espaço reservado ao que é o seu objetivo no desenvolvimento dessa habilidade é a escola. Então, quando a escola ela cumpre realmente o seu papel, né, com o seu objetivo dessa formação humana, eu me entendo como ser humano. Porque vamos pensar, né, o que diferencia os seres humanos de quaisquer outros seres é a capacidade de pensar, de intelectualizar, né? Ou pensar sobre o próprio pensamento. Então, o desenvolvimento do nosso neocórtex não veio à toa. E apenas nós temos. Tem jeito. Não, meu cachorro é super inteligente. Não, meu amor, seu cachorro ele tem informação e reproduz informação. Ele vai copiar, às vezes, comportamentos, mas não vai pensar sobre o seu próprio pensamento. Não tem jeito. Quem faz isso? Verdade. Somos nós, né? Então, se nós temos essa habilidade, e é isso que me diferencia de qualquer outro ser vivo, ela tem que ser desenvolvida. E o espaço da escola é reservado para isso. Não que seja o único, como eu falei, eu posso ter essa educação dentro de casa, posso ter educação na sociedade, mas a educação formal, o local que realmente é programado ou é organizado para que essas habilidades minhas humanas, voltadas para a questão cognitiva, intelectual, elas sejam desenvolvidas, é a escola. Então, sim, se eu penso como realização própria, como ser humano, minha identificação como ser humano, eu tenho que a escola sim. Esse é o papel dela.
Pois é, a escola é fundamental Totalmente, na vida de totalmente. qualquer um, né? Qual é, então, o sentido real da educação na vida? É esse. O que acontece? Hoje fala-se muito na crise na escola, porque a escola conteudista está fracassada, uma vez que todos os conteúdos estão na internet. Ok, então eu posso realmente me informar através da internet. Eu posso pegar um vídeo no YouTube e Você aprender. ser autodidata? Exatamente, ok, né? Verdade. Mas também é só isso. Primeiro porque hoje em dia, se pensar, né, a escola, nos vídeos na internet, teve um aluno meu que ele falou assim, Miss, eu aprendo muita coisa através do TikTok. Aí eu, oi? Opa! Como assim? Ai, Você... doeu a Como é que meu é? agora, Exatamente, meu né? Deus. Aí eu, assim, meu Deus, meu diploma tá voando, não, né? ele tá em crise, tá em perigo. Mas como assim? Não, porque tem várias pessoas que falam, gravam vídeos, são muito divertidos, aprendo tudo com eles. Eu falei assim, vem cá, e qual é a veracidade? Qual é a segurança desse conteúdo que você está sendo absorvido? Qualquer um pode falar qualquer coisa. Exatamente. Eu posso chegar agora a gravar qualquer... Ali é terra de ninguém. Né? Qualquer um fala sobre o que quiser, grava o que quiser e tem cada baboseira que... Jesus. Outros já falam, mas eu posso aprender tudo pelo ChatGPT, que agora é a nova coisa da inteligência artificial. Nossa, eu nem conheço, meu Pois Deus é. do céu. Depois vai Vou ter um piti daqui a pouco. Vai ter, com certeza. Né? Daí o ChatGPT dando piti, mas até não pude perder a brincadeira. E aí o que acontece? Só que é uma ferramenta legal, bacana, mas se você não souber como utilizá-la, você pode não ter o teu objetivo, né, alcançado de jeito nenhum. Então, falam assim, não, na internet temos tudo. Tá, temos tudo. Assim como nas bibliotecas, nós temos todos os livros. Assim como, né, nos documentários, nós temos sobre tudo. Mas, aí, quando eu penso no espaço escolar para desenvolver pensamento, raciocínio, senso crítico não é apenas estético, quanto cultural, artístico, de si próprio, sociedade... Então, eu tenho que ter pessoas que são capacitadas, que têm um conhecimento, sim, maior do que eu, que têm uma experiência maior que eu, que possa me auxiliar nesse descobrimento. Então, meramente pela informação, você pensar, a escola meramente conteudista, ok, até poderia dizer que a escola hoje vive uma crise e a educação real está sendo deturpada. Então, a educação real, ela está aí. Eu consegui me instrumentalizar para ganhar liberdade. A gente pensa que liberdade é poder falar sobre tudo. É fazer o que eu quiser. Nossa, né? Eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Quando a gente percebe que muitas das nossas ações são manipuladas, elas são condicionadas e não vêm realmente do nosso próprio desejo ou de uma análise crítica, a gente chega à conclusão de, peraí, esse realmente é o melhor caminho, né? Então a gente percebe que nós não somos livres. E até hoje a escola é vista como a grande inimiga daqueles que querem nos manipular. A escola é o local em que você abre o seu pensamento, em que você recebe conteúdos, você vê pontos de vista diferentes e cada um com a sua bagagem cultural, com a sua bagagem na experiência, faz a sua escolha. Porque, por isso, um dos motivos que vivenciamos a conduta de um governo que preza pela ignorância das pessoas, dos estudantes, dos alunos. Quanto mais ignorante, mais manipulável ele é. Iraci, isso vem de muito tempo. Quando a gente estuda a história da educação no Brasil, é assustador. É assustador. A gente pode até entender que nos princípios, né, do Brasil Império, quando nós nos libertamos de Portugal, realmente, aí a nossa estrutura aqui como país era zero. Então, tentar assim, fazer uma gambiarra aqui ou ali, eu até posso entender no início, embora
houvesse escolas, instituições, né, já fantásticas, boas, não é à toa que a cidade de São Paulo, ela nasce justamente o quê? A partir de uma escola, né? Escola São Paulo. Então, e até hoje, São Paulo, ele é um centro cultural, ele é um centro desse conhecimento, né? Você teve as exposições artísticas, as melhores escolas, realmente, do Brasil se encontram em São Paulo. É verdade. Fantástico, maravilhoso, né? Mas, no início, até poderíamos entender. Agora, com o passar do tempo, isso foi cada vez mais se perdendo. E a gente vê que, ora nós temos governos que prezam pelo conteúdo, no sentido de vamos massacrar com informação, 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 mas sem pensar. Ora temos governos que prezam pela prática, temos que formar trabalhadores, mas também o quê? São mecânicos. Essa questão intelectual, pensamento, está cada vez mais sendo E agora, desminimizado. com esse movimento das drogas, que a gente vê que está sendo liberado praticamente nas escolas, em tudo quanto é lugar, quer dizer, vai se perder, inclusive, o cérebro. Pois é. E aí, a questão das drogas, a gente tem tanto as drogas lícitas quanto as drogas ilícitas, né? Todas. Nós pensamos hoje, nós temos crianças que desde cedo estão tomando medicamentos, muitas com grandes necessidades devido às suas, né, questões, suas neurodiversidades, mas a gente vê hoje muito a tendência se aquela criança está me dando trabalho, está muito agitada, o remédio tá para com remédio. Um remédio para se tornar mais ativo, um para dormir, um para acordar, um para... Exatamente. Quer dizer, eu estou minando esse cérebro. Exatamente, porque eu quero me livrar de um certo problema, né? Exato. E, infelizmente, cada vez mais, dentro das escolas, as drogas também ilícitas estão chegando, né? Querer dizer que não, meu filho... Não. Gente, é uma realidade, infelizmente. Com certeza. E que precisa ser combatida, assim, porque nós temos talentos, crianças, cérebros ainda em formação, organismos em formação e desenvolvimento, que não estão tendo esse desenvolvimento pleno e muitas vezes atrofiado já desde o início com o consumo de psicotrópicos, né, de drogas que não auxiliam, né, nessa abertura ou na minha construção mesmo, pelo contrário, vão minando, né? E eu digo até mesmo não apenas as drogas psicotrópicas, né, que você toma medicamentosas, como também comportamentos repetitivos, a massificação cultural que a gente está tendo, um processo mesmo, né, hoje social, de repetição, sem a questão da criatividade, que faz com que a gente fique sempre no mesmo e não desenvolva essa habilidade artística em cima da própria criatividade que existia no passado. Agora foi-se comprovado pela neurociência que o ser humano, você começa da criança, jovem, até o adulto, ele diminuiu massivamente a sua criatividade. Não tem mais criatividade. Quer dizer, numa dessa, até o copia e cola já não vai nem prestar mais, porque... E, olha, esse faz copia e cola, nós temos histórias para contar, assim, de arrepiar mesmo. Nós tivemos os resultados, né, do último PISA, 2024, que é um programa internacional, né, de avaliação estudantil. Então, são dezenas de países do mundo todo que participam dessa avaliação internacional. Geralmente começou com leitura, depois foi para matemática, hoje tem matemática, leitura, ciências, e entramos com a parte de criatividade. O Brasil, ele ficou, assim, entre os 10 últimos países no quesito criatividade. Ou seja, nós não estamos desenvolvendo essa habilidade. E isso é assustador. E podemos perceber, né, na questão das gerações novas da parte artística, como nós temos a repetição sempre do mesmo,
Né? Então, lançamento de uma música nova, Miss, tem que ouvir a nova música do fulano. Eu ouço, gente, isso aqui, minha filha, isso aí deve ter década de 80. Isso aqui foi da minha juventude, não é novo. Porque não é se tem construção nem sadias, nem boas, nem equilibradas, muito menos dinâmicas. Porque não então, é copiar o passado, lançar no presente e... E o mais atrás do rabo. E o mais agravante é porque não há interesse em desenvolver a criatividade, porque desenvolver criatividade é ampliar o horizonte, e aí a gente entra de novo naquela questão da manipulação social, que é um fenômeno, infelizmente, mundial. Com certeza. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Um chazinho gostoso. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje com uma convidada querida, especial, especialista em educação. Aliás, não falamos no primeiro bloco, mas forte em literatura e tradutora também. Fique ligado. É a nossa convidada Janaína Duque. Janaína, como nós estamos ficando perdidos no mundo, né? Nossa, nem... Fala só. Quais são os maiores desafios enfrentados pelas instituições de ensino na atualidade, no que diz dentro do nosso país? Vamos lá. A gente tem basicamente 5 grandes problemas, né? Então, a gente tem, primeiro, a questão da garantia ao acesso realmente à escola e à continuidade pedagógica. Então, o que significa isso? Nós temos muitas instituições, porém, elas não conseguem dar conta, né, da quantidade de alunos que nós temos hoje no Brasil. Seja por questões de localização. Então, eu tenho aquela escola ali, mas que é para atender uma comunidade ao redor, mas a dificuldade que tem aquele aluno de conseguir chegar àquela escola. Seja por falta de estradas mesmo, vamos pensar no norte, seja a questão da segurança, muitas vezes o medo, né, de ir para a escola, mora em uma comunidade violenta, isso também acaba tirando, né, a vontade e a segurança. Seja porque aquela instituição não consegue, naquele ano, atender ao número de vagas para as quais ela foi preparada. Então, a escola ela foi construída para atender, sei lá, 500 alunos, mas por problemas de infraestrutura só consegue atender 300 naquele ano. Então, eu tenho 200 alunos aqui que estão fora, então tem que buscar em outros, né? Então, isso pensar ainda mais na escola pública. Quando você termina o segmento do Fundamental 1, que isso é responsabilidade do governo municipal, passa a entrar, tanto o Fundamental 1 quanto o Fundamental 2, eu tenho depois uma outra instituição, geralmente administrada pelo Estado, e que oferece menos vagas que as anteriores, que o segmento anterior fornecia. Então, começa aquela luta, quem vai conseguir se inscrever primeiro. Então, vamos para as escolas particulares, tem questão da mensalidade. Então, isso é garantir realmente o acesso desse aluno à instituição e a continuidade nessa própria metodologia pedagógica é difícil. Então, o primeiro grande desafio. Um outro desafio que nós temos é em relação à formação de profissionais, a formação de professores. Então, o que acontece? Se você faz hoje uma faculdade de pedagogia, você pode pegar tanto a melhor quanto aquela que você vai só pegar lá o teu certificado. Todos os padrões, todos os modelos que são apresentados é em cima de uma sala de aula perfeita. Né? Com alunos interessados, com alunos realmente que estão ali, ávidos pelo saber, que não tem nenhum tipo de dificuldade. Então, tem tal metodologia, tal outra, você escolhe, porque essa é melhor. Mas quando a gente vai para a prática,
Aí É você outra encontra um realidade. bando de terroristas desde de 4, 5 anos até. Outra realidade. Então, por exemplo, Desculpa. eu tenho, de repente, em sala de aula, como aconteceu uma vez comigo, quando eu trabalhava com Fundamental 1, né, uma turma até pequena, porque para as escolas brasileiras, você ter uma turma com 19 alunos é um privilégio, um grande privilégio. Desses 19 alunos, eu tinha 5 com dislexia, eu tinha 6 com hiperatividade, eu tinha 2 dentro do espectro autista, e eu sozinha em sala de aula para dar conta de tudo isso. E os alunos que precisavam também da atenção. Então, ou seja, o professor hoje ele não tem o preparo para enfrentar essa diversidade. E a questão da escola por também questões financeiras, dificuldades de organização. Estes alunos dentro da sala. Taca todo mundo lá dentro e você se vira. Eu preciso de ter um mediador, eu preciso de ter uma assistente, né, nesse meio. E aí a gente tem, assim, cenários diferentes em sala de aula, né? Muitas vezes o professor não foi preparado para isso, ainda mais a diversidade de hoje, e ele fica, né, muitas vezes de mãos atadas. Outra experiência até que eu falo por mim mesma, eu passei por isso, né? A minha formação é em letras, português e inglês, pela UFRJ. A minha licenciatura ela é para o ensino fundamental 2, ensino médio e diante. E quando eu tive a experiência de trabalhar com os alunos no fundamental 1, né, uma oportunidade que surgiu para mim, nossa, foi fantástica, quando todos os 10 anos que eu estive em sala de aula com os alunos do fundamental 1, vou fazer pedagogia, né? Vou agora fazer pedagogia. Eu passei por 3 instituições diferentes. Tanto uma que era com extensão, para ter o certificado, quanto uma particular, quanto uma federal. Desculpa, estadual. Né? As 3. Eu não tive diferença nenhuma das 3. Em que eu fiz, por exemplo, matéria como alfabetização 1 e 2, ou seja, 1 ano disso, e eu não vi nenhum método de alfabetização. Apenas falava sobre a história da alfabetização no Brasil, como é que acontecia, os problemas, discutia os problemas e rebatia os problemas e xingava fulano. Tá, legal, ok. E a solução? Como é que a gente faz? Mas que método que eu tenho? Vamos lá, é o silábico, é o fonético? Me mostra quais são? Não, nenhum. Então eu tive que procurar por fora, porque as 3 instituições pelas quais eu passei não mostravam, falavam sobre isso. Né? De novo, apenas falando sobre os problemas, quase uma catarse. Nossa, quase parecia eu estava com um conselho de classe dentro da escola de aula, todo mundo botando para fora suas angústias. Eu falei assim, legal, mas e a solução? Ou então falavam de metodologias, que assim, cara, perfeito, maravilhoso. Agora, quando você tem um aluno com essa realidade, com essa, como é que você dá conta disso? Então, essa formação de professores realmente hoje, ela está muito, muito a desejar. Nós profissionais estamos realmente sentindo essa falta, precisamos desse olhar mais criterioso, né? Porque a escola, ela hoje, precisa ter o ganho financeiro, né? Então, ela tem que captar aluno. E muitas vezes não importa qual aluno, e coloca aqui, mas a questão é, todo mundo tem direito, não é questão de excluir, mas será que eu tenho, o meu profissional está capacitado, ele tem experiência para conseguir receber esse aluno e fornecer o melhor para esse aluno? Então, esse é o segundo grande problema. O terceiro problema que nós temos é a questão de investimento mesmo dentro da educação, dentro das instituições. Quer dizer, pega a BNCC, né, a nossa Base Nacional Curricular, ela é maravilhosa, ela é fantástica, ela dá conta de tudo, tanto na formação como cidadão, quanto o cidadão digital, tudo, dá tudo, né? Mas não basta apenas, não, vamos agora atender a BNCC colocando computadores em sala de aula. Colocar apenas o computador ali é trocar 6 por meia dúzia, ao invés de escrever no caderno, estou escrevendo no computador. Isso não está alfabetizando o aluno digitalmente. Está apenas dando um instrumento para ele. Isso ele sabe fazer em casa. Mas o ensiná-lo a como pesquisar, a como buscar informação, a como comparar informações, descobrir ferramentas novas, né? Então, você colocar meramente uma lousa eletrônica com um projetor e tal, isso não é informatizar. Né? É apenas mudar instrumento. E também tem que capacitar o próprio professor.
para que ele consiga utilizar essas ferramentas. São muitas que dá para se fazer dentro da educação, né? Outra questão importante é a escola, o espaço físico. Onde a gente sabe que existe uma realidade muito grande de famílias que trabalham fora, o pai, a mãe, às vezes mães solteiras, mães que são as únicas provedoras do lar, precisam trabalhar. E eu tenho ainda, né, no Brasil, as escolas de meio período. E depois, e à tarde, com quem fica aquela criança? Então, a escola hoje, ela é uma mistura de creche, né, como também um ambiente educativo. E mesma coisa, não basta apenas eu colocar a escola como tempo integral. Eu tenho que dar atividades que realmente deem conta daquele aluno, que trabalha a parte física, até o momento dele realmente dele descansar, dele poder estudar, dele poder ter o seu ócio criativo, e não apenas colocar manhã inteira aula, 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 à tarde fica alguém tomando conta dele. Isso não é educação integral. Mas é lógico que Entendeu? não. Você tem uma babá que nem bota Exato. uma pessoa na sua casa tomando conta, Exatamente. contrata, acabou. Exatamente. E o que é mais interessante é porque, para o pai, ele acha que está resolvendo a situação dele, o problema dele, porque eu tenho a minha criança dentro da escola integralmente, né? E a escola está oferecendo a sua educação integral. Poucas são as escolas que realmente têm um programa efetivo que consiga organizar o dia daquele aluno de forma a desenvolvê-lo e que possa atendê-lo de verdade. Então, terceiro problema. Quarto problema, o desinteresse dos alunos. O grande desinteresse. E nós sabemos, sim, a questão pós-pandemia aumentou essa questão desse desinteresse, porque se antes já existiam os apelos para prezar a diversão, ficar em casa, porque a escola é chato e tal, depois de ficar em casa, então, né, muitas vezes você foi se acomodando. Outras famílias precisaram trabalhar, e os jovens saíram da escola para poder trabalhar e retornar é difícil. Hoje em dia, a lei do menor esforço está valendo. Pense muito na questão da diversão. Ao mesmo tempo, eu tenho professores que não estão acompanhando capacitados, que também acabam desestimulando esse próprio aluno. Fatores sociais, econômicos em casa. Então, nós temos uma gama, né, de questões sociais, de problemas na nossa sociedade que estão tirando o interesse desse aluno. E aí vamos juntar com o quinto e último, que é a participação da família dentro da escola. Porque eu consegui uma instituição para colocar o meu filho, me livrei do meu filho. Posso trabalhar, né? Lá eu tenho a certeza que ele vai ter a educação. Está acompanhando? Sabe realmente o que está acontecendo? Será que seus valores estão batendo, estão os mesmos dentro da escola? Será que, de repente, a escola está trabalhando por um certo valor e você acaba desconstruindo isso em casa? Será que, de repente, você quer... você escolheu essa instituição, mas você quer mudar a própria instituição, ao invés de repente, escolher uma que seja mais adequada? Será que você está sabendo o que está se passando realmente com o seu filho? Você conversa com ele em casa para saber o que está acontecendo? Então, a falta da participação efetiva do pai dentro da escola faz com que, primeiro, bom, se meu pai não está interessado no que eu faço na minha escola, o que eu vou querer me interessar? Eu não. É o modelo que vem ali. Né? É ficar ali em cima. Isso ajuda também. Cobrar, né? A cobrança, exatamente. Então, a parceria escola-família é muito importante. Isso tem que existir. Então, a gente tem hoje esses 5 principais fatores, dificuldades dentro da questão do ensino, que não são difíceis de serem trabalhados, mas tem que ter um pouquinho de boa vontade e persistência. Porque também temos que nos educar. Né? Com certeza. Janaína, nós sabemos que durante a pandemia, muitos alunos ficaram prejudicados na sequência dos seus estudos, né? Seja por falta de acesso à tecnologia, e não tinham como participar das aulas online, seja pelo desânimo do afastamento da escola e com o convívio dos colegas, sejam pelos transtornos emocionais ocasionados naquele período e que podem estar perdurando até hoje, né? As instituições de ensino conseguiram superar essa deficiência acadêmica e a própria evasão escolar? Depende.
Há instituições que sim, há outras que não, mas às vezes tem mesmo do sim por um lado, às vezes por outro, não. Então é uma grande mistura. Então dá assim, explicar o que está hoje o quadro, né? Se nós pensarmos dentro da rede pública, principalmente os anos finais, houve uma perda grande, como eu falei, né? O aluno que precisou sair da escola para conseguir trabalhar, ou em casa, ou trabalhar fora, para poder suprir uma necessidade da casa. Porque com a pandemia, muitos perderam seus empregos, então a união dentro da família temos que nos unir para conseguir botar comida, alimento em casa, né? Isso foi uma realidade. E a questão, lembro da nossa primeira pergunta, para ser alguém na vida. E descobriu que, poxa, se eu de repente empreender, eu posso ganhar, né, um dinheiro aqui e conseguir ajudar minha própria família. Então, sim, a volta desses alunos foi mais complicada. Então, alguns hoje, agora que estão finalizando, agora que estão pensando em fazer vestibular, e outros não. No caso dos pequenos, o que acontece? Se a escola ela não teve um plano de ação, o que ela está fazendo é empurrar. Voltou então, para a aula como se tivesse vindo até ontem. Exatamente. Então, a gente tem, né, o empurrar. E o que mais me chama a atenção, e isso é uma angústia minha como professora, como educadora e participante disso tudo, a própria escola, às vezes, usa o discurso. Mas, gente, nós temos que ver que temos o problema da pandemia. Mas isso é fruto da pandemia. Tá, gente, 4 anos já se passaram. E faz o quê? 4 anos. Você, de repente, em um ano, você dizer que nós temos um problema pós-pandemia, eu entendo. Segundo ano, tá, eu até entendo. Terceiro, peraí, calma. Em parte. Já deu para fazer alguma coisa. Já dá para fazer alguma coisa, exatamente. Já temos 4 anos para estabelecer planos de ação para conseguir fazer, né, cobrir essa carência. Poderíamos ter um caso particular, outro caso particular, mas não generalizado. Então, usar a desculpa que, mas isso foi da pandemia. Isso foi tempo atrás. O que foi feito para isso? Na questão dos transtornos emocionais, sim, nós tivemos realmente muitos. Mas aí que entra de novo a parceria escola com a família. Então, eu vou dar um exemplo de uma aluna minha que assim, a família dela é maravilhosa, realmente super participativa. Embora eles tenham um padrão econômico muito bom, isso não significa que seja uma família participativa por ser padrão econômico bom. Porque eu tenho também outras que não estão nem aí para os seus filhos. Mas vamos lá. Logo no início, quando aconteceu, ela desenvolveu síndrome do pânico, ansiedade, medo, porque ela achava que nunca mais iria ver os colegas. E isso ela tinha 11 anos na época. Quando a família percebeu que ela estava entrando nesse processo, na hora, opa, alerta, terapia. Até hoje ela faz terapia. E ela é uma menina assim super bem resolvida. E uma maturidade, uma consciência sobre si. E ela fala, Miss, eu não quero nunca parar de fazer terapia, porque é maravilhoso, eu entendo, consigo entender melhor as coisas sobre mim mesma, as pessoas. Então ela hoje virou conselheira dos colegas. Então, uma menina que estava em depressão, que estava completamente assim, desacreditada e desanimada, ela hoje, toda a construção com ela, a ação em cima dela, faz com que ela hoje seja uma adolescente maravilhosa, fantástica. Então, isso mostra que quando eu tenho a participação da família, dá certo, né? Outro aluno também que eu tive, ele desenvolveu uma depressão porque, na época, houve o lockdown, né? Então, escola fechada, todo mundo em casa. Praticamente, na semana seguinte, os pais se separaram. Mas os pais já estavam em processo de separação, só que ele não sabia. Ele era pequeno, ele não sabia. Então, ele, né, quando ele viu o pai sair de casa, o que ele fez? Ele associou aula online, fechamento da escola, separação dos pais. Então, ele passou a odiar a aula online, o ter que ficar ali, porque significava que enquanto ele estivesse ali, os pais estariam separados. Queria voltar logo para a escola, para poder que os pais pudessem o quê? Voltar a ficar juntos. Então, durante toda a parte online, foi complicada, porque ele se recusava. Quando voltou, ele voltou numa alegria, achando o quê? E viu que não. Os pais não voltaram. O que a família fez desde aquele princípio?
terapia, vamos ajudá-lo emocionalmente, dar todo o suporte emocional para ele. Mas é isso, a gente sabe que uma família bem estruturada, uma família realmente forte, que tem essa consciência, é capaz de fazer isso. Então, acontece. Houve a pandemia, acho que ela exacerbou vários problemas que já existiam. Com certeza. Totalmente, ela não foi a causa, ela foi só deu trigger, né? Exatamente. E a gente tem hoje o quê? Fruto do aquilo que do meio familiar ou escolar, que realmente deu uma atenção para isso, que realmente trabalhou planos de ação para compensar essa deficiência e as questões, né, as consequências, e aquele que não fez quase nada. Então, realmente, se você não teve aqueles meios que não tiveram uma ação efetiva, sim, nós não conseguimos ainda dar conta. Ainda existem vários desafios pela frente. Agora, uma pergunta interessante, que é bem do momento. Nós sabemos que a inteligência artificial veio para ficar e está alterando completamente nossas relações de trabalho e ensino. Quais são os rumos da educação nesse cenário novo? Vamos lá. Negar a inteligência artificial, besteira, não adianta. Veio, pronto. Né? Nós pensamos, vamos pensar assim, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, a gente, no meio artístico, surgiu uma grande crise, porque veio o advento da fotografia. Depois do cinema, ainda por cima. Então, se a fotografia estava vindo desde a metade do século XIX, crescendo cada vez mais, o cinema, então, bum, estourou. E o artista que pintava os seus quadros maravilhosamente bem, agora se vê substituído por uma máquina. Então, no momento, o quê? Vamos demonizar a máquina, porque a máquina, na verdade, né? E o que os artistas já antenados fizeram? Peraí, olha só, a máquina fotográfica veio, ponto, e vai ficar. Como é que eu posso trabalhar a minha expressão artística através dela? Ou então, como é que eu posso transformar, né, ou modificar a questão da pintura para que não seja uma concorrente com a máquina? Então, ou seja, o mesmo aprendizado nós tivemos lá no início do século XX, também podemos ter junto com a inteligência artificial. O que acontece? A gente vive hoje não apenas... Eu não falo aluno, escola, porque a escola é um microcosmos desse nosso grande macrocosmos, né? Então, temos muito a lei do menor esforço. Eu não quero aprender como se faz, eu quero me livrar da tarefa, me livrar da obrigação. Então, não sei como, sei lá, pago alguém, peço para alguém fazer por mim, mas eu quero me livrar do trabalho, né? Então, a princípio, quando ela foi criada, ela veio com essa ideia, fazer um trabalho penoso, difícil, no lugar do ser humano. Então, agora eu vou ter mais tempo para poder fazer outras atividades no meu prazer, porque eu tenho a inteligência artificial fazendo por mim. O mesmo discurso a gente ouviu lá na década de 90, quando teve o boom da reengenharia e automatização das empresas. A mesma coisa. Só que ao invés de eu pegar essa ferramenta e tirar o proveito dela, eu estou usando a ferramenta como copia e cola. Conclusão. Vamos pensar assim, né? O que acontece hoje? Falo muito com os meus alunos. Teve um aluno que ele falou assim, eu pedi para que eles... Muito, lá na escola, a gente trabalha muito com projetos. Então, através desses projetos, a gente trabalha tanto a questão linguística quanto a expressão, né? Então, a turma de estrangeiros, olha, eu quero que vocês pesquisem sobre o clima no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu tenho essas pessoas que estão viajando, que sugestões poderiam dar para elas? Então, você está viajando, de repente, lá para o Rio Grande do Sul, nessa época, eu vou usar o quê? Uma roupa mais quente? Né? Então, dicas de turismo para elas. Isso envolvia pesquisa, isso envolvia vocabulário para eles. Aí veio um aluno e falou assim, Lisa, posso pedir para o ChatGPT fazer para mim? Aí eu falei assim, meu amor, presta atenção. Se eu quiser essa resposta, sua resposta meramente, eu já tenho. O que eu quero é que você desenvolva essa habilidade.
quero que você entenda o que é pesquisar, o que é comparar dados, porque o ChatGPT vai trazer para você tudo pronto. Agora, se você não tiver um critério, um conhecimento para julgar o que ele está te apresentando, ele pode te apresentar absurdos e você achar que isso venha a ser verdade, que é o que está acontecendo. Então, eu tenho hoje, tem até um caso, né, fantástico, hilário, se não fosse tão trágico, de um advogado que ele pediu para o ChatGPT fazer uma petição contra uma companhia aérea, né, lá numa questão do carrinho. E aí o ChatGPT falou para ele que, olha, tranquilo, mandou toda a petição, inclusive com base em ganhos de causa contra companhias A, B, C, D. Ele botou para o juiz, tudo falso. E ele passou a vergonha. Então, acontece. Primeiro, uma ferramenta está começando. Ela precisa ainda dar um input de informações para ela poder aprender. Aprender até que ponto? Porque o cérebro humano ele é muito mais capaz e muito mais criativo. Então, quando ele chegar lá, a gente já está, né, anos-luz. Agora, é uma ferramenta boa? Aí vai entrar o educador. Como é que você consegue driblar isso? Estratégias. Exemplo, minha turma, por exemplo, eu cortei computador, mãozinha. Mas pesquisa, você pode fazer pesquisa nesse dia, é o dia de pesquisa. Pesquisou, eu quero esse material, em cima desse material que você pesquisou, agora eu vou trabalhar com comandos de análise e não simplesmente de copiar, tanto que as minhas provas falam com eles, você pode fazer prova com consulta, nenhum problema. Não me importo, porque vocês não vão conseguir fazer a prova com consulta minha, sem meramente por causa da consulta. Vocês vão ter que pensar em cima do material que vocês têm. Então, todas as perguntas são em cima de análise, de comparação, e não simplesmente qual é o nome, Isso me interessa, já tenho a resposta. Então, um trabalho bom, por exemplo, né? Os meninos tinham que construir, no estrangeiro, frases em português de acordo com aquela situação. Né? Estão trabalhando aqueles verbos. Olha, depois do final vocês vão ilustrar. Misa, não estou conseguindo encontrar fotos que ilustrem essa frase. Use a ferramenta do ChatGPT ou da ferramenta da inteligência artificial. Existem programas que você descreve a cena que você quer, ela te monta. Isso é um bom uso, porque você criou, você imaginou, agora você colocar em prática. Então, ela veio para ficar? Veio. Aí vamos entrar de novo. O professor ele tem que se instrumentalizar. Ele tem que realmente acompanhar para poder melhor tirar proveito disso, tanto, né, para não ser ludibriado e não aceitar qualquer resposta e mostrar para o aluno, olha, você é capaz de se aproveitar de uma ferramenta que aparentemente faz o teu trabalho, mas eu estou te mostrando que você é superior a ela. O teu cérebro, o teu pensamento é muito maior do que isso. Perfeito. Nossa Senhora, é maravilha, né? Temos muita coisa para aprender, não é, Janaína? Muito, muito. Gente, aprendizado é infinito, não tem isso jeito. Aí. Passa muito rápido, né? Com certeza. Janaína, obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Foi super instrutiva mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Iraci, pela oportunidade. E para que você tenha uma semana de muita reflexão sobre a educação, sobre suas posturas, suas escolhas, sobre as suas relações e o meio onde você vive, deixamos aqui um super beijinho carinhoso e cor-de-rosa. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.